Boa tarde a todos e a todas. Haroldo de Campos, no livro Crisantempo, apresenta um caderno chamado Harpa Davídica, dividido em duas partes: Poemas de Israel, que inclui poemas escritos pelo autor paulista após a sua viagem a esse país, e Poetas de Israel, com textos traduzidos de autores israelenses contemporâneos. Esta não foi a primeira vez que Haroldo de Campos realizou inventivas transcriações da literatura hebraica. Desde a década de 1980, ele se dedicou ao projeto de apresentar, em português, textos significativos da Torá hebraica, movido por um interesse estético, não religioso. Do mesmo modo que, pouco antes de falecer, manifestou interesse em aprender a língua árabe para transcriar o Alcorão. No caso de suas versões bíblicas, o poeta publicou 3 volumes. O primeiro, o Kohelet, com a tradução integral do Eclesiastes. Depois, o Bereshit, com versículos do livro do Gênesis. E, por fim, o Éden, com o Cântico dos Cânticos de Salomão, a resposta de Deus a Jó e o episódio da Torre de Babel. Antes de comentarmos a harpa davídica de Crisantempo, portanto, creio ser oportuno comentarmos antes as primeiras incursões de Haroldo de Campos no universo da língua hebraica e do imaginário bíblico. A Bíblia é o grande código da literatura ocidental, segundo o estudioso Northrop Frye. É o início de toda a tradição literária ocidental. O Cântico dos Cânticos, por exemplo, é uma das bases de nossa poesia erótico-amorosa, ao lado da lírica greco-romana e das canções dos trovadores provençais. Já o estilo conciso, obscuro e paradoxal dos livros sapienciais, como os Provérbios e o Eclesiastes, marcaram importantes obras de autores românticos e simbolistas, como o Blake, do Casamento do Céu com o Inferno, o Novalis, de Aurélia, e mesmo esse inimigo declarado do Cristo, sentenças paródicas de suas poesias. Outro adversário contumaz da fé cristã, Nietzsche, usou o estilo oratório dos profetas hebreus em seu Assim Falava Zaratustra. E até Marx, em sua obra mais elaborada, do ponto de vista literário, que é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, fez várias citações do cânone bíblico, como a conhecida frase, aspas, deixemos que os mortos enterrem os seus mortos, fecha aspas. Se fôssemos fazer uma lista de todos os autores influenciados, de uma maneira ou de outra, pela literatura bíblica, de Milton até José Saramago, essa lista seria interminável. Por isso mesmo, traduzir a Bíblia representa um mergulho
na fonte primordial de nosso imaginário, de nossa tradição literária e de nossa cultura, ainda que nos afastemos voluntariamente da tradição judaico-cristã. O que diferencia as traduções de Haroldo de Campos daquelas realizadas por outros estudiosos é que ele não foi movido pela intenção mística, teológica ou de catequese, mas pelo desejo de recuperar para nós alguns dos exemplos mais expressivos da poesia bíblica, muito mais elaborada e sofisticada do que poderiam imaginar aqueles que só leram as versões convencionais da Escritura. O resultado do trabalho titânico desenvolvido pelo poeta são os livros Kohelet, Bereshit e Éden. Nesse conjunto admirável de obras, que formam um tríptico, Haroldo nos mostrou que os textos bíblicos são poemas riquíssimos, não menos complexos formalmente do que um poema de Klebnikov ou Mallarmé. Para revelar as cintilâncias da arte verbal bíblica, Haroldo desprezou a distinção entre prosa e poesia, buscando antes recuperar o ritmo, a respiração prosódica das linhas, valendo-se para isso de sinais gráficos e de recursos de espacialização da poesia moderna. Ele não evitou os jogos paronomásicos, os trocadilhos, paralelismos e todos os recursos da função poética que, de modo geral, são ignorados nas versões tradicionais. Haroldo de Campos buscou hebraizar o português, criando uma quase-língua híbrida, que ao mesmo tempo nos encanta pela estranheza melódica e apresenta outras possíveis abordagens do texto original, recuperando significados que estão ausentes em muitas versões. Assim, por exemplo, ele traduz chamaim por fogo-água, em vez de céu, indicando, nesse neologismo, a ideia de uma abóbada celeste formada por uma espécie de magma. Essa tradução nada tem de arbitrária, já que Esh, em hebraico, significa fogo, e Maim, água, como esclarece o tradutor, ou transcriador, como ele preferia ser chamado. Então, Chamaim, literalmente, é fogo-água, embora a tradição, né, judaico-cristã tenha interpretado essa palavra como céu. O resultado poético pode ser conferido nas linhas iniciais da primeira história do Bereshit. Na tradução de Haroldo, fica assim: no começar, Deus criando o fogo, água e a terra era lodo torvo, e a treva sobre o rosto do abismo, e o sopro Deus revoa sobre o rosto da água. A estranheza começa pelo uso do infinitivo, no começar, seguido pelo verbo no gerúndio, Deus criando. É como se o poeta trouxesse até nós o momento inicial da criação,
descrevendo o inconcebível cenário de elementos que surgem, interagem e se transformam na alquimia criadora do cosmos. Esse passado remoto é vivificado também pelo desenho melódico das linhas, com ênfase nas assonâncias. E a terra era lodo torvo. E aliterações, revoa sobre o rosto. Já na segunda história do Gênesis, presente no livro Éden, ele recupera o jogo semântico entre Adã e Adamá, que ele traduz como homem-humus, coerente com a noção semítica da criação do primeiro ser humano a partir do pó da terra, assim como, na tradição iorubá, Nanã ofereceu o barro para que Oxalá criasse os primeiros seres humanos. Ao mesmo tempo, Haroldo faz outra aproximação paronomásica entre mulher e humus, recuperando o jogo que, em hebraico, existe entre ish, homem, e isha, mulher. Não se trata de mero capricho estilístico, mas de uma relação, ao mesmo tempo, de significante e de significado, já que a aproximação semântica indica uma relação causal. O homem veio do pó, e a mulher, segundo o relato bíblico, da costela do homem. Claro que não precisamos ler isso ao pé da letra hoje em dia. Ou, como diz a segunda história do Gênesis, na versão haroldiana, e disse o homem, desta vez, osso de meus ossos e carne de minha carne. A esta chamarei mulher, pois do homem humus esta foi tomada. Outra recriação notável, agora do livro do Kohelet, é a da paronomásia Havalim, que nós conhecemos a partir da Vulgata Latina de São Jerônimo, como vaidade das vaidades. Este é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Haroldo de Campos interpretou de outra maneira a sentença, traduzindo-a como tudo névoa nada, sendo que Havel, em hebraico, tem o sentido literal de vapor, sopro, e só figurativamente quer dizer vaidade. Não se trata apenas de jogo linguístico, mas, novamente, numa releitura do sentido, uma releitura do sentido, já que a palavra vapor tem um sentido mais preciso do que vaidade, e com o conteúdo figurativo adicional de algo impalpável e efêmero. Assim como na literatura budista, os fenômenos são comparados a bolhas de espuma ou a vapores que surgem e logo caem na impermanência. Ao optar por tais soluções, Haroldo de Campos manteve-se fiel ao sentido literal, muito mais concreto do que abstrato, e com um ganho maior de poeticidade, pelo impacto do inusitado. O que surpreende, no entanto, é o modo como Haroldo de Campos fez isso do texto.
Vale lembrar que ele utilizou diversas gravações com professores de hebraico, lendo esses poemas em voz alta, para trabalhar a partir do impacto sonoro do original. E podemos lembrar também que, na sinagoga, quando o rabino faz a leitura da Torá, essa leitura é muito semelhante a um canto falado, como o Sprechgesang, do Pierrot Lunaire, de Schoenberg. A esse respeito, vale a pena citar um trecho da primeira história do Bereshit. E Deus disse que as águas esfervilhem, seres fervilhantes, alma da vida, e aves voem sobre a terra, face a face do céu, fogo, água. E Deus criou os grandes monstros do mar, e todas as almas de vida rastejantes que fervilham nas águas, segundo sua espécie, e todas as aves de pena, segundo sua espécie, e Deus viu que era bom. Esse relato cosmogônico, história cantada do mundo, é um dos vários gêneros literários que integram o cânone bíblico. Em outros capítulos desse livro infinito, encontramos poemas líricos como o Cântico dos Cânticos, o relato épico, como a história de Josué e as trombetas de Jericó, e o discurso filosófico, como os Provérbios e o Kohelet. E ainda esse texto insólito, irônico e enigmático, que é a resposta de Deus a Jó, traduzida por Haroldo de Campos e incluída no livro Bereshit. A chuva terá um pai? Ou quem gerou as gotas de orvalho? Do ventre de quem saiu o gelo? E a geada do céu, quem a gerou? Comandas e os relâmpagos vêm e te respondem: aqui estamos? Quem infundiu no íbis sabedoria? Ou quem deu ao galo inteligência? Outro texto de difícil classificação é o episódio da Torre de Babel, incluído no Éden, que é a metáfora arquetípica do surgimento das línguas e das nações, assim como a primeira história do Gênese trata do nascimento, da dualidade e do ego, aquilo que os hindus chamam de mundo do Sansara. Novamente, aqui, Haroldo não se contentou com as soluções adocicadas das versões tradicionais e fez um poema forte e consistente em português, descobrindo novos sentidos para formas novas. Vale a pena ler o fragmento final. E disse ele o nome. Um povo uno e uma língua lábio, una para todos. E isto só o começo do seu afazer. E agora nada poderá cerceá-los, no que quer que eles maquinem fazer. Vamos, baixemos, e lá babelizemos sua língua lábio, que não entenda um a língua lábio do outro. E os dispersou, ele, o nome de lá, sobre a face de toda a terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso chamou-se por nome Babel, pois lá babelizou ele, o nome, a língua lábio de toda a terra, e de lá dispersou-os, ele, o nome, sobre a face de toda a terra. Um minuto só.
Pronto, assim temos mais claridade. A partir dessa breve apresentação das traduções, convém ressaltar que ele é o nome, é o modo como Haroldo de Campos traduz o intraduzível tetragrama que na Bíblia hebraica representa o nome impronunciável de Deus, e que em hebraico, Safaitá significa lábio, com o sentido de idioma. Daí a versão haroldiana, língua lábio, que mantém na ambiguidade do neologismo a duplicidade de sentido do termo original. Na Bíblia hebraica, Deus é chamado de vários modos. El Shaddai, Adonai, o Senhor dos Exércitos, ou ainda pelo tetragrama, né? Por 4 letras que são iniciais do impronunciável nome divino, que os católicos hoje pronunciam como Javé, e algumas denominações evangélicas traduzem como Jeová. A partir dessa breve apresentação das traduções haroldianas, vamos agora ler e comentar alguns dos poemas de Israel de Crisantempo. Para quem tiver o livro, estou na página 309. Pedras de Jerusalém. As pedras têm coração em Jerusalém, dizem. Brancas pedras porosas, como uma súbita população de pólipos, suboceânica, exposta ao sol agudo do deserto. Aqui, a mão do homem plantou bosques e flores. Or significa luz e rima com ouro para o olho gozoso do poeta. Em Pedras de Jerusalém, poema construído em 4 estrofes concisas, Haroldo de Campos inicia a composição com um provérbio ou dito popular que associa um termo concreto, as pedras, a algo abstrato, o coração, no sentido de ideia, sentimento ou emoção, como o termo kokoro em japonês. Na segunda estrofe, mantém a presença das pedras, agora associadas, metaforicamente, a uma população de pólipos suboceânica, que traz implícito um jogo de imagens entre o mar e o deserto. A terceira estrofe, mais logopaica, até com certa ingenuidade, aponta para uma suposta terra prometida de bosques e flores, que oculta a dura realidade da ocupação das terras palestinas. E na estrofe final, o autor faz um jogo semântico entre a palavra hebraica or, que significa luz, e rima com a palavra ouro, no sentido de brilho intenso. No poema seguinte, intitulado Mais Pedras, com o qual nós temos um díptico, temos o seguinte texto. Pedras num sínodo de pedras, e uma luz afiada como faca. O muro dos lamentos, linha amarelo-cinza de pedra, lapidada por lágrimas. Esta laranja, ao alcance da mão. A cúpula áurea, calota de luz faiscante no horizonte. Polida lucidez de lâmpada. Aqui, a imagem das pedras do Muro das Lamentações
é associada a uma luz afiada, como faca, em possível referência aos conflitos entre palestinos e colonos israelenses, e ainda a uma laranja, ideia derivada do verso anterior, linha amarelo-cinza, a uma cúpula áurea e a uma calota de luz faiscante, numa cachoeira de metáforas. Há também, no poema, uma inflexão emotiva na linha lapidada por lágrimas, em referência aos que choram por seus mortos no Holocausto, e uma inflexão intelectual na linha polida lucidez de lâmpada. Podemos comparar as ambiguidades e a variada imagética dos dois poemas com a linguagem dos poemas bíblicos, traduzidos por Haroldo de Campos, em que também se encontram a polissemia e a forte presença substantiva, mesmo para a construção de ideias. Vamos agora para a página 312. Vela. Enquadrada entre pedras brancas, enormes, apenas uma vela vigia estas sob lápide cinzas. Aqui nós temos o recurso da timese, né? Já que a frase gramatical seria vigia estas cinzas. Só que Haroldo quebra essa frase ao meio e coloca uma outra frase intercalada, sob lápide cinza, criando ainda esse efeito anafórico, né, entre a cinza e as cinzas. Bem, em Vela, talvez o mais conciso e expressivo poema dessa série, quase um haikai japonês ou uma fotografia em palavras, temos a imagem de uma solitária vela enquadrada entre pedras brancas, em homenagem à cinza de mortos familiares, em nova referência ao Holocausto. A presença da pedra, já vista nas composições anteriores, amplia aqui o seu sentido polissêmico. Ela é a solidez, a dureza que desafia o tempo, a presença do passado no presente, a saudade, a dor, a construção de estradas, muros ou casas, e também é o elemento da lamentação e do monumento fúnebre. Uma única palavra para designar a paisagem exterior e interior, a percepção objetiva e subjetiva de uma realidade tal como vivenciada por Haroldo de Campos. Não é a pedra existencial de Drummond, nem a pedra substantiva de Cabral, mas uma pedra que funciona como metonímia cultural e emotiva. Vamos agora à página 317, Via Dolorosa. Na Via Dolorosa, por onde Yeshua caminhou, arrastando o pesado lenho, lojas, negócios de um e outro lado. Paramos na estação da Verônica, antes de tocar a lápide, úmida de pétalas de flores, onde o corpo foi purificado com perfumes. Em Via Dolorosa, Haroldo de Campos registra a história cristã de Jerusalém, cidade sagrada para 3 religiões, incluindo também o islamismo. O poema todo, composto em 13 versos, dispostos em 3 estrofes, formam uma única frase gramatical,
pelo uso do enjambemã. Nessa longa sentença, somos apresentados, logo no início, a Yeshua, nome hebraico de Jesus, na cena logo anterior à crucificação, quando ele arrasta o pesado lenho. Na estrofe seguinte, que faz um deslocamento temporal para o presente, vemos a paisagem rotineira de lojas e negócios, enquanto a estrofe final é novamente de lamento e celebração aos mortos, no caso do profeta judeu palestino, cujo sofrimento é evocado por Haroldo de Campos em oculta comparação com o genocídio nazista. O poema final do caderno, um dos mais belos, traz a presença de outra Jerusalém, a porção oriental da cidade, habitada majoritariamente por árabes muçulmanos, e há mais de 60 anos, local de disputa entre palestinos e israelenses. Uma vez que a arte islâmica não pratica o retrato de seres humanos, o que é considerado idolatria, o poeta traz para o poema a decoração da mesquita de Al-Aqsa, construída no século VII, um dos 3 lugares mais sagrados do Islã, localizado na chamada Esplanada das Mesquitas. Vemos, então, nas linhas do poema, a cúpula dourada, usada esfuziante na penumbra da mesquita. O poema termina em uma explosão cromática, em que a repetição anafórica da palavra vermelho nos faz lembrar novamente das repetições da literatura bíblica e também corânica, mas aqui numa releitura geométrica própria da poesia concreta. Vamos ler, então, este poema, que se intitula Mesquita. Pássaros entram em voo esfuziante na penumbra da mesquita. A memória da cúpula dourada migrou para arabescos e vitrais, onde a voz escrita do Corão resplandece em fiorituras. No chão alfombrado, um céu reverso, vermelho escuro, vermelho mais claro, vermelho e ouro, de tapetes que rezam, por vozes multifluentes, algaravia de arabescos. E terminamos hoje o nosso estudo do livro Crisantempo, um dos mais ricos de Haroldo de Campos. Entre outros motivos, por todos esses entrecruzamentos culturais, né, que vão desde o Japão, o período Heian, até a língua hebraica, a poesia greco-latina, a filosofia de Hegel e vários outros territórios culturais. Na semana que vem, estudaremos o livro A Máquina do Mundo Repensada. Então, agradeço a todos e a todas pela presença e até a nossa próxima conversa.